Fala pessoal, então bora para mais um vídeo. Estou aqui viajando agora por tempo indeterminado e, cara, tem um livro aí que eu li no começo de 2025 que é o Morra Sem Nada, né, do inglês Die With Zero. E esse livro mexeu muito com a minha cabeça, porque muito do que eu li ali eu já tinha passado por certas reflexões, mas eu aprendi coisas em relação ao dinheiro que a maioria das pessoas não se dão conta, principalmente as pessoas que já estão ganhando dinheiro, né? Porque a primeira coisa que o autor fala nesse livro é o seguinte: se você não tem dinheiro, se você não tem, na verdade, uma boa quantidade de dinheiro, esse livro não é para você, não faz sentido. Porque qual que é a ideia do livro? A ideia do livro é ele te passar uma estratégia onde você vai conseguir gastar e usufruir de todo o seu dinheiro, ou pelo menos da maior parte do seu dinheiro, até você morrer. Aí você fala, mas eu não sei quando é que eu vou morrer, é impossível saber quando que eu vou morrer. E claro, isso é impossível, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas existem algumas estimativas, alguns cálculos que você consegue fazer ali para saber mais ou menos quanto tempo a mais você vai viver. E o livro ele fala justamente sobre isso. Então, ele traz essa perspectiva de você gastar o dinheiro e também ele traz essa perspectiva de que você precisa do dinheiro para você conseguir aproveitar a vida. Por quê? Embora muitas das, digamos que das experiências da vida que te fazem feliz, você não precise necessariamente de dinheiro para comprar essas experiências, para pagar por essas experiências, mas para você ter tempo para viver essas experiências, você vai precisar de dinheiro. Entendeu? Aí você fala assim, ah, Matheus, mas e o aposentado? Tá, o aposentado tem mais de 68, 70, 80 anos de idade. E é como o próprio Warren Buffett diz. Ele diz que o dinheiro para ele hoje não tem mais valor nenhum, que ele tem 98 anos de idade, ele daria todo o dinheiro dele para voltar ao, sei lá, aos 20 anos de idade, que seja. Então, o livro ele fala justamente sobre isso, sobre essa questão de você gastar o dinheiro da forma correta ao longo da sua vida e sobre você entender que diferentes experiências vão ter diferentes valores dependendo da sua idade, dependendo da época em que você estiver disposto a pagar esse dinheiro. E eu tive essa reflexão quando eu viajei para a Itália no ano passado, por quê? Acho que foi no segundo dia que eu cheguei lá, eu saí, né, ali em Milão e eu fiquei o dia inteiro andando. Literalmente o dia inteiro andando. Eu fui em, sei lá, umas 15 lojas. Tem até uma parte dessa, desse trajeto aí, dessa vivência que eu tive na Itália, num vlog que eu soltei lá no canal principal. E eu andei pra caramba, velho. Fui em várias lojas, gastei pra caramba. E no fim do dia, eu olhei o marcador ali de passos que tem no iPhone. Aqui tem um aplicativo Saúde. Nesse aplicativo aqui, ó, Saúde. E eu tinha dado mais de 20 mil passos nesse dia. Que é coisa pra caramba. Só que, ao mesmo tempo, né, qual que foi a reflexão que eu tive? Eu falei, caraca, eu dei 20 mil passos hoje, eu andei o dia inteiro, eu comi na rua, comprei coisa pra caramba, e eu falei, se eu tivesse 65 anos de idade, cara, certamente eu não faria isso. Primeiro, provavelmente eu não teria vontade de fazer isso, de sair andando. Isso é coisa de gente jovem, gente, sabe, que tá conhecendo, descobrindo o mundo, sabe, que tem vigor, energia vital. E segundo, talvez eu não teria justamente essa energia para fazer isso, mesmo que eu quisesse. Eu não teria essa energia. Então, essa foi uma reflexão que eu tive antes mesmo de ler esse livro. E eu comecei a pensar, porra, tem certas coisas que hoje têm um valor muito maior do que daqui a, sei lá, 20 anos. Por quê? O livro ele ensina você a traçar uma linha da vida.
né? De 5 em 5 anos. Então, lógico, alguns vão ler o livro ali com 30 anos, outros com 35, a maioria com mais de 40 anos, eu acredito. E ele ensina você a traçar essa linha da vida com base nas experiências que você quer viver em cada etapa da sua vida. E aí, claro, né, se você quer, por exemplo, esquiar, você tem que entender que esquiar é uma coisa que você não vai conseguir fazer com 70 anos de idade. Se você quer, por exemplo, fazer coisas assim de aventura, sabe? Que nem eu, da última vez também que eu fui para Itália, para Áustria, peguei a bicicleta e rodei 100 e poucos quilômetros. Subi pra caramba, fui até, sabe, até quase congelar. Isso é o tipo de coisa que quanto mais velho você for, quanto mais idade você tiver, mais difícil fica você fazer aquilo. Então, querendo ou não, essa experiência por si só, ela se torna cada vez mais cara. Né? O valor ali que você paga para viver aquilo meio que vai encurtando essa janela. E outra coisa também, né, que me trouxe uma reflexão muito grande acerca desse livro foi o seguinte: hoje, cara, eu considero que eu vivo no melhor dos mundos. Por quê? Eu tô viajando aqui agora. Lógico, eu tenho equipes muito bem estruturadas para fazer o que eu faço hoje, para ter o resultado que eu tenho hoje. Mas, por exemplo, aqui ontem, em um dos negócios aqui que eu tenho, tá? Só ontem, mais de 200 mil em vendas. Vou mostrar um outro aqui. Ó, se liga só. Um outro aqui. Ontem. Tem que ficar segurando aqui para você conseguir ver. Mais de 70 mil em vendas, tá? Mais de 300 mil, sabe? Enquanto eu tô viajando. E eu continuo trabalhando daqui, obviamente. Mas é uma parada totalmente diferente. E é até tema para um próximo vídeo, essa questão. Que isso é algo que até hoje me surpreende, tá? Essa realidade que eu vivo até hoje é algo que me surpreende, é algo que me faz brilhar os olhos, é algo que eu não consigo me acostumar. Porque por mais que a gente saia da bolha por um tempo, pô, eu vivo nessa bolha aqui, mas quando você para olhar a sociedade, você fala, cara, isso aqui é absurdo, isso aqui não é normal, isso aqui é uma oportunidade praticamente divina, né? Mas enfim, voltando aqui à questão desse assunto do livro, um paralelo que eu percebi também, que eu fiz com esse livro, foi em relação ao livro Os Magnatas, que conta ali a história de grandes nomes que passaram aí pela história, em grandes nomes em termos financeiros, né? E um contraste muito grande ali que eu acabei fazendo lendo esse livro foi em relação ao Rockefeller e ao Charlie Munger. Por quê? O Rockefeller, ele é conhecido aí, ou reza a lenda, que ele foi o homem mais rico do mundo, ou um dos homens mais ricos do mundo. Ele chegou ali ao fim da vida acumulando uma fortuna de mais de 600 bilhões de dólares. Só que, aos 50 anos de idade, todos os cabelos da cabeça dele caíram de tanto estresse que ele passou. E ele mesmo falou isso, que todos os cabelos da cabeça dele caíram aos 50 anos de idade, não foi de calvície, foi de estresse, de tanto estresse que ele passou. Tá? Em contrapartida, a gente pega aí o Charlie Munger, que ao final da sua vida, o que reza a lenda, tinha cerca de 200 bilhões de dólares, um patrimônio aí de 200 bilhões de dólares, só que quando ele atingiu 10 milhões de dólares, ali por volta dos 33, 34 anos de idade, ele fez uma promessa para ele mesmo de que nunca mais na vida dele ele iria trabalhar mais do que 2 horas por dia. Ou seja, fortunas praticamente equivalentes, porque não tem nada que, sei lá, 600 bilhões de dólares façam que 200 bilhões não façam, mas perspectivas e visões e clarezas de vida totalmente diferentes, né? Então, queira ser
como Charlie Munger e não como Rockefeller, porque um só ganhava dinheiro e o outro ganhava dinheiro, mas aproveitava a vida. Tinha clareza daquilo que era importante para ele. Então, assim, eu acredito que esse foi um dos livros mais importantes assim que eu li até hoje, porque eu acho que o papel do dinheiro é justamente esse. Eu não digo que todo mundo tem que ter as mesmas ambições. Eu não digo que a felicidade está nos bens materiais, porque de fato ela não está, mas você precisa dos bens materiais para entender que a felicidade não está ali. E eu ainda te digo mais, uma coisa que eu aprendi com esse livro é que o que de fato tem valor são as experiências, e não os bens materiais, mas sim as experiências. Então você viajar, você comer uma comida diferente, conhecer uma cultura nova, você passar mais tempo com a sua família, passar mais tempo com as pessoas que você ama, ter mais esse tempo de liberdade, de qualidade com essas pessoas. Só que para isso você precisa de dinheiro, você precisa de liberdade para isso, para você conseguir ter essa, digamos que esse tempo a mais e ter essa paz a mais. E tinha até anotado aqui mais algumas coisas, acho que eu falei tudo. E outro ponto muito importante, a questão da troca da energia vital pelo dinheiro. Então, antes de qualquer oferta de ganho a mais de dinheiro, você tem que pensar: isso aqui está valendo da minha energia vital ou não? Por quê? Um exemplo básico que ele dá ali no livro: tem um indivíduo que ganha 50 mil reais e esse indivíduo recebe uma nova oportunidade de emprego ou uma promoção onde ele vai ganhar 50% a mais, ou seja, ele vai ganhar agora 75 mil reais por mês, mas para isso ele precisa trabalhar em outro lugar que fica 2 horas de distância de onde ele mora, ou seja, ele pega 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ele tem 4 horas por dia perdidas somente na condução. Então será mesmo que esses 25 mil reais a mais que ele vai ganhar são justos? Muito provavelmente não, porque ele está dando mais a energia vital dele, perdendo mais a energia vital dele, em troca de algo que a conta, no final das contas, não está fechando. E, cara, assim, eu acho que o que você tem que levar mesmo de aprendizado, em termos do que eu falei aqui, de tudo, resumão, são esses pontos. Primeiro, linha da vida. As experiências que você quer viver em cada etapa, para você ver o quanto você pode adiar aquilo ou não. Porque, lógico, cara, você também não pode sair igual um retardado gastando seu dinheiro ou fazendo as coisas como se não houvesse amanhã. O objetivo do livro é justamente, o ensinamento ali em termos de gastar o seu dinheiro e aproveitar a vida da forma correta, é você manter esse equilíbrio, é você não ser nem a formiga que só trabalha, esperando os dias ruins, esperando o inverno, e nem só a cigarra que não trabalha e só canta. É você encontrar um equilíbrio entre esses dois. Então, até mesmo quando você pensar, porra, eu tô adiando esse sonho aqui, tô adiando esse objetivo talvez de comprar esse carro, ou adiando esse objetivo aqui de fazer essa viagem, o quanto esse adiamento está sendo inteligente para mim? O quanto o fato de eu juntar mais dinheiro para realizar isso aqui está sendo inteligente para mim? Então, uma coisa que é grande balela para mim, grande balela, é esse negócio dos 10% que você vê aí muito guru falando, que você só pode gastar 10% da sua renda. Cara, porra nenhuma, balela. Ninguém faz isso. E principalmente se você quiser viver a vida da forma correta, você não precisa fazer isso. Até mesmo porque se você faz isso, você está assumindo para você mesmo que você não vai ter capacidade de fazer mais dinheiro depois. Tá? Você não está sendo nem precavido, responsável, você está sendo bundão. Tá? Então até mesmo um aluno num evento que eu fiz aí recentemente, ele veio pedir uma opinião para mim. Ele falou, porra, meu sonho é ter uma BMW, não sei se era uma M3, ele tem 21 ou 22 anos de idade. Quanto de dinheiro que eu preciso ter? O carro é 300 mil. Eu falei, cara, compra essa porra, esse carro, entendeu? O carro custa 300 mil, mas quanto custa você ser um jovem de 22 anos dirigindo um M3? Entendeu? Quanto custa isso? Como é que você precifica isso? É impossível você precificar uma experiência, entende? Então, leia esse livro e
Tenho certeza que vai ser um dos livros mais importantes que você vai ler aí na sua vida, principalmente para você que trabalha com internet, para você que desfruta da liberdade do marketing digital, para você entender, porque hoje eu vejo muitas pessoas que trabalham com marketing digital, mas não desfrutam da liberdade que o marketing digital proporciona da forma correta. Eu não estou falando que você tem que viajar, que você tem que comprar carro, nada disso. Você tem que encontrar a sua felicidade, onde está a sua felicidade, se é passar mais tempo com a sua família, passar mais tempo com as pessoas que você ama, se é ter mais tempo livre, ter mais paz, ter mais contato com a natureza, não sei, independente do que seja. Você tem que encontrar, ter clareza disso, e você tem que viver de acordo com esses ideais, porque lá no final da vida, o que vai contar são essas experiências, são essas pontuações de experiência que você vai somar, e não esses dígitos a mais. Finalizamos por aqui mais um vídeo, um grande abraço e até a próxima.